dia, igreja, bom dia, irmãos. Em Jeremias 29, de 11 a 14, nos fala assim: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transformei. Palavra do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, glórias te damos, Senhor, por mais esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui, pelo dom da vida, Senhor. Nós que temos clamado a Ti, Senhor, essa igreja tem se levantado como forte em oração. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem nos ouvido e o Senhor tem atendido as nossas orações, meu Pai. Muitos milagres o Senhor tem feito entre nós e na nossa igreja. E eu creio, Senhor, que muito mais está por vir, muito mais o Senhor fará entre nós, Pai. Esteja com cada um hoje aqui de manhã, que o Senhor toque no coração de cada um dos nossos irmãos, quebrante os corações que precisam ser quebrantados, Senhor. Esteja com todo o ministério de louvor, que possa descer fogo hoje aqui nessa nave, Senhor. Esteja com os pregadores e que tudo corra nesse lugar para a sua honra e glória. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí sim. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amar. 1 João 4:8. Obrigado. Eita, Deus é amor. Tudo bem? Qual é? Qual é? Você lembra? Não. Não lembro. Deixa eu pegar. No mesmo coração. Glória a Deus. Vem vocês duas. Vocês vão falar juntas? Vocês ensaiaram? Não? Glória a Deus, eu amo isso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Glória a Deus. Vem, Antonella. Glória a Deus. Vem, Clarinha. Pronto? Mateus 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Elas verão a Deus. Obrigado, Antonella. Mateus 5, 3, do 3 ao 11. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês.
Glória a Deus, Clarinha. E vem cá, quem vai estar aqui na geração hoje? Cadê? O Henrique tá aí? O que houve? O que foi hoje, Henrique? Vem cá. Não? Só um glória a Deus, vem cá. Vem dar glória a Deus, vem cá. Ei, vem cá. Adriano, Sheilinha, vem. Marcinho, vem. Sobe aqui, vem cá. Carlinha, Edneide, vem. Vem, Alisson, Camila, vem todo mundo. Tudo posso aquele que fortalece. Glória a Deus. Gente, primeiro agradecer. Hoje alguns acordaram aí 4 da manhã por um projeto lindo. Geração Jesus One. Quem é que está com cãibra aí? Amém? Quem é que está com cãibra? Quem é que está com cãibra, Maurício? Amém. Glória a Deus. Gente, 4 da manhã, 20 homens levantaram. Euler está aí também. Tem uma turma grande. A gente foi fazer a primeira prova das gerações nas ruas. A gente treinou, né? Alguns mais, outros menos. Mas a gente treinou e hoje a gente foi correr, Renozinho. Foi uma turma grande, 20 pessoas. Tem até uma medalha. Nós ganhamos uma... Tem aí? Olha a medalha que as gerações ganhou. Olha isso. Olha isso. Agora Deus é tão lindo, porque o versículo dessa geração é justamente que a gente não corre por conta de algo assim, um prêmio, mas algo eterno. Está lá em Coríntios, Paulo falando, capítulo 9, ele fala que a gente corre por um prêmio eterno. Então não é só sobre isso aqui, é sobre um relacionamento com Deus. E isso foi provado, e Deus é lindo, porque tinha mais ou menos 3.000 pessoas. E no final apareceu um anjo, vestido de gente, ninguém sabe de onde ele veio. E ele olhou para a gente e disse assim: Generation Church. E ele mandou essa para o nosso melhor tradutor de inglês, que é o Rafa Dalica. E quando ele ouviu aquilo, os dois começaram a falar em inglês. E é óbvio que o Rafa não entendeu nada. E aí o Rafa chamou a gente. Eu sei que no fim o cara estava gravando, que ele falou: eu preciso gravar vocês para mandar lá para minha terra. Eu sou do Goiás. Ele tinha vindo para cá para a prova. E ele gravou a gente para levar lá para a terra dele. E eu confesso para você que ele vai levar para o céu aquela filmagem. E aí, diante disso, ainda tem mais coisas. Um de nós, o Euler, né, representando toda a igreja, ganhou uma passagem. Olha só. Ele ganhou uma passagem em um sorteio, 3.000 pessoas ou mais. A gente colocava os nomes lá e sorteava. E a gente, a Igreja Gerações, eu creio, a gente está representando a igreja, ganhou uma passagem para Buenos Aires. Só que não tem jeito de um só ir, concorda? Quem é que não quer viajar numa passagem dessa? 3 pessoas? Não podia ter pego aquela passagem. Ah, mais gente, amém. Só que aí o Elo já tinha ido embora. O Elo já tinha ido embora. E a Lica está aí, é? Ô Lica, glória a Deus pelo seu marido, viu? É o marido dela que fala inglês, viu, gente? Fica de pé aí, Lica. Glória a Deus. E aí, a gente ganhou essa passagem. Só que o Euler não recebeu, ele já tinha ido embora. Ele tinha que vir para cá. O que era mais importante? Aqui. E o que é uma viagem? Me permita, tá? Entenda isso no espírito. A gente não foi lá para isso, ok? A gente foi lá, a gente tinha uma... Ninguém trouxe a camisa? Tem a camisa aí? Pega lá. Enfim, a gente foi para lá, 20 pessoas, andamos no meio dessas 3.000 pessoas com uma camisa falando sobre Jesus, com um versículo na frente e um atrás, e eu creio, para vocês terem uma ideia dos sinais de Deus, quando a gente estava começando, a gente se reuniu para orar, e quando a gente olhou, tinha pessoas em volta, olhando, e eu creio recebendo aquela oração também. Eu creio nisso. E o que é uma viagem para Buenos Aires se a gente está indo para o céu? A nossa viagem é para o céu. A gente já tem uma passagem, eu creio nisso pela fé, que a gente já tem uma passagem tirada para a gente ir para o céu, para a gente morar no céu. Não é uma passagem de visita, não é para a gente passar poucos dias em um lugar, é passar a eternidade ao lado de Deus no céu. Então o que é isso? E a gente precisa sempre trazer essa comparação de quem nós somos. Senão a gente vai, infelizmente, os nossos olhos ou aquilo que a gente tem, né, de concupiscência no nosso coração, a gente vai sendo atraído por essas coisas. E outro no grupo falou: pastor, mas se fosse para Dubai, hein? Eu falei: Dubai?
Aí eu voltei e falei, mas espera aí, tem um projeto da Gerações Inteiras ir para Israel. O que a gente quer fazer em Dubai? Tá ligado só? Olha a camisa, gente, que linda. Corremos com Cristo e corremos para Cristo. E aí a gente correu com essa camisa e muitos, obrigado, princesa. Eu creio que muitos foram alcançados pela palavra. E esse era o projeto. Tirando isso, também foi a primeira corrida. Eu não entendi nada. Quando eu vi, eu estava acordando, encontrando comigo no corredor. E aí perguntei para onde eu ia. Eu respondi, eu estou indo deitar. Aí o eu também disse assim, não, mas eu estou indo correr. E aí quando eu vi, a gente estava 5 horas da manhã, já saindo de casa, 5 e pouco, para encontrar para correr. Gente, literalmente, nós não somos mais os mesmos, né? Coisas que a gente nunca fez. A gente estava entrando aqui agora e o Maurício, eu encontrei com o Maurício. E o Maurício é um dos corredores do 10 km aqui, né? O Maurício já fez Ironman, já fez várias provas. A gente tem corredores de ponta aqui, né? Tanto é que eu falei, gente, se eu ganhar o prêmio, tem um prêmio de primeiro lugar. E eu falei, se eu ganhar esse prêmio, eu dou todo para a igreja. E alguns riram. Não sei, falta de fé, né? Com certeza, falta de fé. Mas a gente está nesse lugar para mexer com isso, com a nossa fé. A gente está aqui para justamente não ser mais o mesmo, para mexer na nossa rotina, para a gente sair muitas vezes das mesmices, conhecer coisas novas. E coisas novas precisam estar sempre relacionadas ao céu. A gente está falando de um relacionamento vital com o Senhor. A gente está falando de Deus falar, né, trazer a nós o conhecimento de quem Ele é, das coisas que Ele é, das coisas que Ele gosta, e Ele diz que essas palavras vão fazer com que a gente não seja mais escravos, mas que a gente se torne amigo de Deus. E quando a gente vê todo esse processo acontecendo, toda essa movimentação que a igreja está tendo, nós estamos começando. A gente fez 1 ano há pouco tempo, gente. A gente está aqui há apenas 6 meses. E muitos projetos vão trazendo esse relacionamento, essa comunhão entre as pessoas, para que a gente se torne amigos. Então a gente vai conversando mais, a gente vai se conhecendo mais, a gente vai entendendo um ao outro, sabendo das dificuldades. Daqui a pouco a gente está pedindo para um orar, a gente vai contando as lutas que nós estamos vivendo. Relacionamento, a gente vai se tornando íntimo. Mas com Deus, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso com Deus? Como é que eu me torno íntimo de Deus? Como é que eu me torno amigo de Deus? Não é de outra forma senão através de um relacionamento. E hoje a gente vai falar justamente sobre oração. A gente vai falar sobre algo que precisa mover, queimar o nosso coração, algo que a gente precisa, como uma lenha numa fogueira, a gente precisa se colocar no nosso tempo, se colocar naquilo que nós temos, e por isso não existe regra nenhuma para que eu entre nesse relacionamento em oração com Deus. Não é sobre falar coisas que eu já sei. É interessante porque quando Deus, usando Jeremias, ele fala assim, que se a gente perguntar, se a gente clamar, se a gente conversar com Deus, Jeremias traz para a gente que ele vai falar conosco coisas que a gente não conhece, coisas que a gente ainda não ouviu. Quando Paulo traz isso através da igreja de Corinto, ele fala que os nossos olhos não viram, ouvidos não ouviram, e coração ainda não foi penetrado pelas coisas do Senhor. Então o tempo todo Deus quer de nós relacionamento, Ele quer ser tão íntimo, a ponto da gente conhecer Ele. Não é mais o meu testemunho, mas é o seu testemunho. E quantos de nós podemos subir aqui e dar o nosso testemunho de relacionamento com Deus? Não estou dizendo para contar a vida do outro. Sim, testemunhos edificam a nossa vida. Testemunhos nos ajudam a avançar, nos ajudam a conhecer Deus. Esse Deus que tem feito, e foi dito aqui, a oração da Paulinha foi linda. Linda. Relacionamento com Deus. Ela está vivendo um milagre com a sogra, a mãe do Cadu. Está vivendo com a mãe dela. Está vivendo no casamento dela, está vivendo com a filha dela, com os filhos, com a casa. Porque aonde tem relacionamento com Deus, tem presença de Deus. E onde tem presença de Deus, me fala um capítulo que você leu, que Jesus passou por algo e algo não aconteceu, que Jesus passou por um lugar e esse lugar ficou o mesmo. Nenhum. Porque até os milagres que aconteceram, se eles foram somente naquele lugar, Jesus continuou e a turma que caminhava com ele continuou vendo, vivendo, experimentando milagres. Mas alguns simplesmente receberam, e por isso um dia Deus nos deu uma palavra dizendo que o milagre não é o fim. O milagre é o Senhor revelando a nós o poder dele, a graça dele.
e o cuidado dele com cada um de nós. E quando ele faz isso, eu creio que não é para que a gente se distancie, mas é para que a gente cada vez mais se apaixone por ele. Por isso ele deu uma pessoa, o Filho. Por isso ele sai daquilo que é e os nossos olhos não contemplam, mas ele fala dentro de um projeto perfeito: eu vou enviar o Filho. E ele pega um madeiro, uma cruz, ele coloca o Filho lá, o Filho sangra, o Filho é injustiçado por nós. Se isso não é o começo de um relacionamento, se isso não é o ápice de um começo de um relacionamento, alguém que você nem conhecia, que deu a vida por ti. Se isso não mexer com a gente a ponto de nos chamar, sabe, para que a gente possa verdadeiramente viver dessa forma, e aí volto àquilo que Deus está nos dando, nos construindo como igreja, culto passado, sobre um corpo sadio, sobre realmente pessoas que sabem o que estão fazendo aqui, que sabem que hoje é o limite de hoje, que domingo que vem a gente tem novas porções, e que a gente vai vivendo cada vez mais intensidade, mais completude, plenitude da parte de Deus. Porque Deus é infinito. O que é que você está esperando dele? Agora existe um processo no qual a gente vai sendo colocado para que esse relacionamento, através da oração, a gente vai conhecendo Deus, nos conhecendo principalmente. Porque eu já recebi uma pergunta um dia: pastor, mas se Deus conhece tanto a gente como vocês falam, por que eu preciso falar com ele? É muito mais para a gente do que para ele. É você sair desse lugarzinho, é você abrir a sua boca, é você dizer, é você se reconhecer como pecador. Quando tem lá um fariseu e um publicano orando, o fariseu vai falando muito dele, vai dizendo tudo que ele é, o dízimo que ele dá, vai falando, né? Nossa, Deus, eu sou melhor, eu dou, eu faço, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu já sirvo a igreja. E aí chega o outro ali, e ele diz semente assim: Senhor, eu sou pecador, preciso de ti. Mostra a relação que Deus quer com a gente e como a gente precisa abrir o nosso coração para que esse relacionamento seja verdadeiro. Vamos para o modo terra? O seu amigo. Pensa em um amigo agora. Como é que ele se tornou seu amigo? Através de um relacionamento. Vocês gastaram tempo um para o outro. Vocês dedicaram tempo um para o outro. Você abriu o seu coração, você conversou, você saiu, você gastou, sabe, investiu nessa relação a ponto dele te conhecer, a ponto dele se abrir para você, a ponto dele ter um telefonema, ele te ligar, você ligar, sim ou não? E a partir desse momento você passa a confiar nele e ele também precisa confiar em ti, senão que amizade que dura. Quem já teve uma amizade muito forte e hoje não tem mais? Acho que vários de nós, ou todos nós. Pessoas que a gente andava em outras épocas da nossa vida. E por que parou? Porque de alguma maneira esse relacionamento foi esfriando. Por N motivos. Alguns até sem problema nenhum, outros com problema. Mas o tempo todo a gente tinha a opção de ligar. A gente tinha a opção de conversar, de comunicar, de continuar nutrindo, continuar se entregando a essa relação. Todos nós tínhamos isso. Mas por razões lícitas, talvez pelo dia a dia, por ambiente de trabalho, de escola, de igreja, a gente se distanciou. Caminhos que, vindo da parte de Deus, não tem problema nenhum. Porque a gente vai liberando um passado literalmente programado, um passado onde a gente não precisa voltar lá para corrigir nada. Isso é que vai te trazer paz para o dia de hoje. E quando Deus traz sobre isso, Ele traz dessas preocupações. Quando Paulo, escrevendo Filipenses capítulo 4, ele fala sobre um poder da oração em relação àqueles que vivem preocupados. Deus, através da relação de oração, desse tempo com a gente, onde a gente fala com Ele, onde a gente se dedica tempo, onde você abre o seu coração, Deus fala que até as suas preocupações, as suas aflições, Ele fala: me dá isso, deixa isso comigo. As suas petições, me entrega, coloca para mim. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra: não andeis
ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma, preocupados, aflitos, dependendo da versão. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração. Pela oração, Deus está falando através da oração, nós temos e precisamos ter um relacionamento que eu preciso saber dos teus problemas. Eu preciso saber aquilo que está tirando o teu sono, aquilo no qual você está acordando não para um dia novo, mas para resolver coisas antigas. Deixa isso comigo. A oração, o tempo com Deus, esse relacionamento de amigo, faz ou não, modo terra. Quando a gente tem um problema, a gente olha um para o outro e fala, eu te ajudo a resolver, o que eu preciso fazer? Me fala aí. Quer que eu vá em algum lugar? Quer que eu ligue? Você está precisando de quê? Eu te ajudo. E quando Deus faz isso com a gente, Ele está mostrando, ei, se aquieta. Mas tem um relacionamento comigo. Eu quero te mostrar quem eu sou. Eu sou o seu amigo. Eu não dei somente o meu filho. Eu iniciei um relacionamento contigo que se você confiar em mim, nada do que você está passando vai passar por mim também. Porque eu vou resolver tudo isso. Isso vai ficar entre nós. É uma confiança no qual a gente muitas vezes se entrega dessa maneira para que a gente possa entender o poder da oração. Sobre o poder da oração, Tiago, capítulo 5, coloca aí. A Bíblia fala que a oração de um justo, de alguém que já entregou a vida a Jesus, de alguém que foi justificado pelo Senhor, de alguém que já anda em relacionamento com Ele, de alguém que tem intimidade, de alguém que conversa com Deus. A Bíblia fala que essa oração, 16. Olha como ele traz, ele fala sobre uma cura, ele fala, portanto confessem seus pecados uns aos outros. Olha agora a oração, e orem uns pelos outros para serem curados. Ele traz que a oração quer dizer quando a gente coloca uma pessoa até doente, uma pessoa que está aflita, uma pessoa que está com o coraçãozinho batendo diferente, uma pessoa que está enferma, ele chega a dizer que essa oração, ele fala, vocês serão curados através dela, e ele diz, olha que lindo, a oração de um justo, quer dizer, eu tenho relacionamento com Deus, então Deus vai me usar, o poder não está em nós, mas naquele no qual nós confiamos, naquele no qual nós temos um relacionamento, naquele no qual a gente se dedica tempo para que a gente se torne amigo, ele me conhecendo e eu conhecendo ele, intimidade. E quando a Bíblia fala, ela diz, olha só, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. E aí eu quero mexer um pouquinho na tua intimidade com Deus. Quanto você tem orado? Quanto tempo? Não existe uma igreja sadia, uma igreja que vive milagres. Tenho falado sobre isso, sobre um projeto que a gente está com mais de 100 pessoas num grupo de oração. Gente, e deixa eu te dizer, se você não está acompanhando, são milagres diários. Diários, Deus se revelando de uma maneira que ninguém, nem a gente, todo mundo junto conseguiria chegar nesse lugar. Falei do Cadu e da Paulinha, médicos, medicina, tudo que tinha a respeito. Da mãe do Cadu, terminou dizendo, chama os familiares e vem despedir. A gente vai botar ela num lugar, numa semi-UTI, para que vocês tenham mais tempo. E pode vir despedir. Acabou, a gente não tem mais o que fazer. Foi colocado no grupo, Deus olhando do céu, intimidade, relacionamento, tempo gasto, não é à toa que estão aí onde estão, vivendo experiências. Está em casa, gente. Ela está em casa. Ela está em casa. Está fazendo vídeo para a família. No hospital lá, fazendo vídeo, dando parabéns. Aniversário em família, quando chega, ué, olha o vídeo, dando parabéns, vida, a oração pode muito no seu efeito, produz resultados. Quando a gente entende, por exemplo, quando o salmista traz, Salmo 4, ele fala, o Senhor ouvirá quando eu invocar, e ele traz dizendo assim, vai separar o fiel para si. Se isso não é amizade, se isso não é relacionamento, quanto mais a gente se aproxima, a Bíblia fala que Deus vai separar a gente, isso é o santo, somos nós. Por isso a gente se reúne num lugar como esse, por isso a gente ora um pelo outro, por isso a gente vai entendendo o poder que Deus tem e não nós, e a gente vai se entregando.
Porque quem é que pode medir o problema um do outro, gente? A gente está aqui para medir o problema um do outro, ou a gente está aqui para orar um pelo outro? Porque a hora que a gente tem uma experiência com Deus, deixa eu te falar, ninguém tira isso de ti. Agora, quando eu estou contando do outro, daqui a pouco eu estou falando, comigo não acontece essas coisas. Alguém já se sentiu assim? Glória a Deus, está acontecendo agora, né? Até mais contigo, né? Alguns falam. É assim. É o tempo das coisas. E a gente vai ver todo esse processo. Queria que colocasse. Vamos mergulhar em Mateus capítulo 7, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. Mateus, nós precisamos usufruir. Não existe um corpo sadio sem a gente ter, cada um de nós, um relacionamento com o Senhor. Vital. Uma fé salvífica, como Pedro diz. E ele traz dessa maneira, a gente vai passear aqui em Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem. Todos que procuram, encontram. E para todos que batem, a porta é aberta. Olha o relacionamento com Deus. Ele diz, portanto, versículo 11. Portanto, se vocês que são maus, olha a comparação, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que estás no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Então ele traz a comparação no modo terra da gente com os filhos. Isso aí, claro, foi depois de Jesus ensinar sobre a oração, chamando Deus de Pai Nosso. E ele traz que essa relação agora da gente ter com um Deus como Pai, o que é que falta? Por que é que a gente não tem esse relacionamento? Alguns chegam a dizer que se sentem mal pedindo. Um dia conversando com um, eu falei, mas vem cá, nós somos criancinhas no reino. Deus nos fala que a gente precisa ser como elas. Quem tem criança ainda pequena sabe, o teu filho pede tudo para ti. Sim ou não? Tudo. E mais de uma vez. Sim ou não? Mais de uma vez. Tem coisa que ele nem precisa, nem vai usar. Você sabe disso, mas ele está pedindo. Você dá? Sim ou não? Depende da situação. Então assim também é a relação do Senhor com a gente em oração. Naquilo que nós temos de relacionamento com Ele. Então, pode. Quando Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 5, ele diz para a gente fazer orações sem cessar. Ele diz, orem continuamente. Me fala como isso, gente, na prática. Como é que você vai orar sem cessar? Já parou para pensar? Você vai ficar o tempo todo em oração, o tempo todo ali, sem relacionamento com mais ninguém? Mas ele está dizendo que a oração como relacionamento, a oração como andar com Deus, a gente tem que fazer isso o tempo todo. Por isso, aonde a gente chega, por onde a gente vai, a gente representa o quê? Um relacionamento. A gente tem ao nosso lado um amigo, alguém que está vendo, e é por isso que ele sabe todas as coisas. O problema é que a gente, por não ver, a gente acha que tem certas horas que Deus não está do nosso lado. Mas está. Porque mesmo que a gente seja infiel em pensar no relacionamento com Ele quando a gente quer, o dele não é quando a gente quer, é o tempo todo. É uma promessa. Tem promessa sobre a sua vida. Quando a gente vem para cá para ouvir o Senhor, pode ser o início de um relacionamento, pode ser a consolidação de um relacionamento, ou pode ser o aprofundamento de uma relação. O que é que a gente vem fazer aqui? O que é que a gente está vindo? Para quê? Que corpo é esse que pode ser sadio sem ter um relacionamento com Deus? Lucas 18, olha como ele vai trazer isso. Lucas 18, capítulo 18, versículo 1. Ele traz assim, ó. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, havia uma cidade, um juiz que não temia a Deus e nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra o meu adversário.
Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto, ou iníquo em outra versão. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Olha a relação que Deus está trazendo. Será que um juiz injusto, que resolve esse problema, será que Deus, que não é injusto, pelo contrário, será que Ele não vai, quando alguém clama de dia e de noite? Quando alguém está em relacionamento, quando alguém se encontra num relacionamento com Deus dia e noite, quer dizer, é algo que eu sou, algo que eu me torno, o meu melhor amigo, o meu amigo. Será que a oração que a gente tem feito, a oração que tem nos feito caminhar, está chegando a esse nível da gente ter Deus ao nosso lado o tempo todo? Orando sem cessar? Numa relação com Ele, onde Ele traz justamente que de dia e de noite Ele fala: continuará a adiar sua resposta? Ele fala: eu afirmo que Ele lhe fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, olha agora, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Então Ele diz: ei, se o juiz injusto, uma mulher pedindo, recebe. Agora vocês clamando, muitas vezes parecendo que está demorando, mas Ele diz: eu não demoro. Tem gente orando por muito tempo. Tem gente aguardando situações há muito tempo. Só que quando a palavra de Deus vem, Ele traz: eu não demoro. Quem está entendendo que tem um tempo certo para todas as coisas? Quando Deus não responde, a gente vai ver sobre os nãos de Deus. Deus começou tudo dizendo: não coma, Adão e Eva, não coma o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Os 10 mandamentos têm 7 nãos. O tempo das coisas. A gente precisa entender que dentro dessa relação, a gente vai escutar o não, a gente vai ter que demorar dentro do nosso tempo para receber algo que Deus está trabalhando. Agora entende que é o nosso coração acelerado com as aflições que nós mesmos, por não semear corretamente, ou por não trabalhar a nossa fé, porque ele termina dizendo assim: será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Se isso não é um alerta para a gente sobre as nossas orações, porque ele fala: clama de dia e de noite. Será que a nossa oração está trabalhando em nós essa fidelidade para quando ele voltar, a gente ir para o céu? Para ele nos encontrar dizendo: você esperou, você aguardou, você me pediu e o tempo todo eu estava contigo. Ele recebe. Quando a gente tem um relacionamento com Deus, você tem a certeza de que o Senhor está nas suas aflições. Quer aflição maior? Imagina aqueles homens diante de uma fornalha. Por serem fiéis ao Senhor, eles iam ser colocados dentro de uma fornalha. Deus estava do lado de fora, eu estava do lado de dentro. Deus estava do lado de dentro. E somente numa relação com Deus, a ponto de você não duvidar, e a gente vai ver isso, Tiago fala. Aquele que duvida, não espere receber de Deus nada. Porque enquanto a gente estiver duvidando, Deus está trabalhando a tua fidelidade. Você acredita que eu vou mexer nisso? Acredito, então espera. Porque para Deus mexer em algo, Ele precisa trabalhar num todo. Quando tem uma relação de 2 pessoas, Deus não cuida só de uma, Ele cuida das 2. Quando tem uma família, não adianta Ele mexer no pai e na mãe sem mexer nos filhos. Por isso, algumas situações, se a gente for ver, modo terra. Muitos, eles vão vivendo situações de vícios, por exemplo. Essa pessoa é tratada numa clínica, essa pessoa é liberada, e ela volta para casa, mas a casa não é tratada. E aquela pessoa que voltou curada, encontra em casa a mesma casa que quando ela tinha os vícios. Um dia alguém falou para mim: gente, e por favor, a gente está falando de pessoas e nós somos pessoas, tá? Cuidado para a gente não cair nisso. Tudo que é falado, pense que você também pode cair numa armadilha dessa, cair numa seta dessa, receber algo que vai paralisar você. E essa pessoa dizia, ela lutava pelo vício em álcool da esposa. Lutava.
Ele orava, pedia, a gente clamava junto com ele. Aí um dia ele chega para mim e diz: pastor, eu não consigo mais. Eu falei: não consegue não? Como é que tá? Ah, não está dando, eu desisto. Eu falei: mas por quê? Não, ela bebeu de novo. Eu falei: sério? E dói, gente. Dói porque dói no coração de Deus. Se tem um termômetro na terra sobre o seu relacionamento com Deus, se doer em alguém, precisa doer em ti também. Porque senão você ainda está sozinho, sabe? A sua relação com Deus ainda não chegou no nível de amizade. Porque quando Deus fala, aquilo que importa para mim precisa importar para você. Por isso é que ele traz essa relação de reciprocidade, dizendo: aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desprezam, eu desprezarei. Segundo Samuel. Então Deus o tempo todo, ele faz com que a gente venha a viver dentro desse relacionamento em oração. Isso é criado pelo tempo que você tem com Deus, assim como a amizade na terra. E aí a gente passa a doer também, porque dói no coração de Deus. Deus não se alegra com a dor de ninguém, gente. De ninguém. E aí eu olhei para ele e disse assim: mas como? Como é que ela caiu? O que houve? Ele falou: não, pastor, eu cheguei em casa e ela tinha pego bebida lá e já tinha bebido 2 garrafas. Eu falei: mas espera aí. Pegou a bebida na sua casa? É. Eu falei: mas aonde? Não, na minha adega. Eu falei: pera, filho. Você está lutando com um problema. Você está numa guerra com alguém que tem um problema de álcool. E você tem uma adega em casa? Ah, mas o que tem? Gente, tem hora que eu vou te falar, só sendo pastor. É sério. Você sentiu isso agora? Sentiu? Alguém sentiu isso? Aquela vontade de você falar assim: graças a Deus que não sai mais essas coisas. Mas a vontade vem de falar: filho, como assim? Mas entende que alguns de nós, ou todos nós, em nome de Jesus, numa igreja sadia, já vai entender isso. Se eu não renunciar, e a Bíblia fala sobre isso, e usa inclusive o vinho, usa inclusive a bebida alcoólica, dizendo: se faz o outro tropeçar, não beba. Abra mão disso por amor ao próximo. Mas não, é um problema dela. Sim, mas aí você deixa isso em casa, ela passa lá todo dia e aquilo ali, você não entende que aquilo ali chama ela escuta aquilo chamando ela. Os olhos dela, ela olha para aquilo como você não olha. E você não entende isso. Ah, é um problema dela. Dela. Aleluia. Gente, não pode. Não pode a gente ter um relacionamento com Deus a ponto da vida do outro não importar para ti, porque importa para Deus. Se a gente não abrir mão, eu tenho falado muito com alguns que estão andando mais perto, criando um relacionamento, escutando um pouco mais, sobre a renúncia. O reino não é conquista, é quanto mais a gente renuncia. Um exemplo claro é isso. Tem gente que não vem para cá, sabe por quê? Que fala para mim: pastor, o culto é cedo demais. A hora que for às 18 horas do domingo eu vou. Ô Jesus, só sendo pastor. 8 da manhã? Mas está entendendo? E vai ter, em nome de Jesus. Não para essa pessoa, mas para ela também, culto às 18 horas, bem em breve, em nome de Jesus. Mas relacionamento em oração, projeto da igreja Aurora com Deus. 25 mulheres acordando, 4 e pouco da manhã para vir para a igreja orar, gente. Esse último Aurora, eu fico ali perto, envolvido assim, meio que de longe, para dar uma liberdade para elas, né? É lindo ver como elas oram. E eu fico lembrando da gente, viu, pastor? Você nessas orações, eu fico imaginando. Glória a Deus, orando pela nossa casa, pelos nossos filhos. Hoje é claro para a gente o poder que tem isso. Eu não entendi aquela época, e muitos homens hoje não estão entendendo. As mulheres vêm para cá, dobram os joelhos pelos filhos que estão perdidos. Por que está perdido, gente? Filho perdido é porque não tem relacionamento com o pai, mente para o pai, esconde as coisas do pai. Relacionamento.
A gente, quando vive no pecado, é porque a gente não se coloca. O dia que um pecador disser para Deus, como aquele publicano: Senhor, eu sou um pecador, me livra desse vício. Eu ainda não vi Deus não mexer, porque Deus ama isso. A terra é manifestada a glória dele através de testemunhos de pessoas que vão dizer assim: ei, eu era isso, não sou mais. Eu fazia isso, não faço mais. Agora, quantos conseguem viver dessa maneira sem relacionamento com Deus? A não ser que, na soberania de Deus, Deus faça isso para iniciar um relacionamento com você. Mas vai depender de ti continuar esse relacionamento com Ele. É assim. Porque o tempo todo Ele vai se manifestar. O tempo todo Deus vai se revelar. Por isso é que a gente vai sendo trabalhado através da fé que vem pelo ouvir as boas novas. É impossível, para a gente ter uma ideia sobre oração. Alguns chegam a dizer, e Tozer disse isso de uma maneira linda. Ele traz perguntado sobre oração e palavra. Porque a oração é quando a gente se coloca para falar com Deus, é Deus nos conhecendo. Mas a palavra é Deus falando com a gente, é a gente conhecendo Deus. Porque quando a gente vai, daqui a pouco a gente chega nesse lugar onde a gente vai ver as orações que não são atendidas, os nãos de Deus. A Bíblia fala lá em Coríntios que Paulo por 3 vezes pediu a Deus: Deus, tira de mim esse espinho. E Deus disse: não. A minha graça te basta. Será que nos basta? Será que andar com Deus, esse relacionamento com Deus, a ponto de falar: ei, quando eu sou fraco, quando as coisas não estão do meu jeito, mas estão do jeito de Deus, quando as coisas os meus olhos não estão contemplando, eu estou sentindo sim uma dificuldade, uma luta, mas estão do jeito que Deus quer, algo Ele está fazendo dentro de mim, sim ou não? E Ele disse 3 vezes não para Paulo. Ele disse não para Jesus: afasta de mim esse cálice. Deus disse não. Sim ou não? Entende agora que esse relacionamento com Deus, a hora que você escutar um não, você vai falar: Senhor, não tem problema. Talvez eu não esteja entendendo. Vamos caminhar mais. Vamos andar mais. Eu quero saber o que você está fazendo. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu quero ver o amanhã. Porque é o amanhã que as coisas acontecem. O hoje é o amanhã de ontem. O que está acontecendo na tua vida hoje, você esperou. Está entendendo que andar com Deus, criar esse relacionamento através da oração, através da gente se dedicar a isso. E eu quero te perguntar com toda sinceridade, responda para você, porque Deus já sabe quanto você tem se dedicado no teu secreto, na tua intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz que o que vai ser revelado, o que vai ser altar, o que vai ser público, é por conta do teu secreto. É por conta do teu coração entregue, é por conta daquilo que ninguém sabe. É entre você e Deus. É entre você e Deus. Como é que está essa relação? Porque nós somos, e aí eu falo como ser humano, nós nos enganamos tanto, que a gente começa muitas vezes pelo social, pela comunhão, a gente começa a andar um com o outro, mas deixa eu te dizer, se o principal aqui dentro contigo não for o Senhor, daqui a pouco não faz sentido. Não vai fazer sentido, porque quando eu for conversar com você, eu vou falar do Pai. Quando eu for sentar com você, eu vou falar da palavra. Quando eu for sentar com você, eu vou falar do que está acontecendo na minha vida. E se você não tiver um relacionamento com Ele, daqui a pouco você vai falar: nossa, mas só tem esse papo. Vamos falar de outra coisa. Deixa eu contar para você uma outra coisa, deixa. Aí a pessoa fala e você diz: eu sei um cara que vai resolver tudo isso. Lá vem você de novo com esse Jesus. Porque o meu relacionamento, aquele vital, aquele que eu sei quem Ele é, através de oração, através do secreto, através da tua história com Deus. E aí essa comunhão, o Aurora, essas mulheres agora se conhecendo, tem um projeto lindo que vai chegar, já chegou, em nome de Jesus. E a gente vai falar dele no final, não deixe que eu esqueça. Sobre as 24 horas de oração da igreja. 24 horas de oração e palavra. A gente vai viver isso na prática, porque não é só ensinar, gente.
Eu não quero que vocês saiam daqui sabendo, não, vamos orar, o pastor disse que a relação com Deus, vamos orar, já entra no carro, ora aí marido, ora aí, sai os dois para o restaurante, conversando com Deus, glória a Deus por isso. Mas entenda que isso precisa fazer parte da tua vida. Não é domingo que vem, a gente vai para a igreja, entra no carro, vamos orando. Não é de domingo a domingo. Não é domingo e domingo, é de domingo a domingo. E aí a gente vai fazer isso na sexta que vem. Sexta que vem, às 7 da manhã, a gente vai parar a igreja para receber aqui. Nós vamos fazer presencialmente uma sala de leitura de palavra e o templo a gente vai deixar a nave para oração. E a gente vai fazer isso de hora em hora, numa escala de horários, onde você vai colocar o nome no horário que você pode, no horário que você quer, no horário que você vai dedicar ao Senhor. E a gente vai se encontrar aqui durante 24 horas, uns com os outros, para que a gente possa fechar esse relógio de 24 horas dedicado ao Senhor. E isso vai ser toda a última sexta-feira do mês. Por quê? Porque para a gente ter um corpo sadio, para a gente andar confiando que o Senhor está mexendo, que o Senhor está fazendo na nossa vida, a gente precisa criar isso também como igreja. Quando sair daqui, os atalaias já estão aí prontos com uma como chama aquilo? Uma prancheta, para que você coloque seu nome ali no horário que você quer. Pastor, isso também vai estar no grupo da igreja? Vai. Você pode mandar para a secretaria o teu horário. Vai ser o primeiro. Mas eu creio que daqui a pouco a gente vai 24, a gente vai para 48 horas, a gente vai para 72 horas, e daqui a pouco eu creio numa igreja que não vai parar de orar. Eu creio nisso. De tudo que a gente já está vivendo, gente. De homens que estão convertidos hoje, que a gente nem imaginava. Sim ou não? Olha para o lado, eu estou falando de você. Olha para o lado aí, um para o outro. Diz assim, você está aqui? Assusta aí com você aqui. Você não nasceu aqui não, viu? Hã? Você não nasceu aqui não, viu, Dani? Agora vamos lá, termina, vamos seguir 18. Coloca Lucas 18. Vamos para a parábola do fariseu. Eu quero chegar num lugar aqui também muito legal sobre isso. Diz assim, em seguida Jesus contou a seguinte parábola. Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. A gente vai vir fazer isso aqui. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia essa oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos, e não o fariseu, quem voltou para casa justificado diante de Deus. Olha agora. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Quem já ouviu falar, os humilhados serão exaltados? Já? Corrija aí. Aquele que se humilha. Não é quando eu sou, nossa pastor, me humilharam tanto, Deus vai, eita, tenho dó deles. Não, filho, não é isso. É quanto mais eu, é algo entre eu e Deus. Não é entre nós, pelo contrário. Pelo contrário. É eu que me coloco nesse lugar. Mateus capítulo 5, versículo 5 fala sobre os humildes. Quando eu me humilho na presença de Deus, quando eu me coloco, me prostro, sabendo quem eu sou, me colocando, aí sim, eu estou autorizando, dando uma carta para Deus trabalhar dentro de mim, mexer em mim, e aí eu não tenho dúvida que Deus vai começar a te levantar, porque agora você vai fazer parte da família. Mas não é quando você for, é você que se coloca nesse lugar. Muda muito tudo isso. Quantos de nós se colocaria nesse lugar, nessa parábola? Como é que a gente está orando? Como é que a gente está buscando? Gente, relacionamento, amigos, eles precisam ser de verdade. Sim ou não?
A gente tem sido de verdade diante do Senhor? A gente tem sido de verdade em casa? A necessidade da gente ter um encontro com Deus é fazer com que cada vez mais a gente se conheça. A gente saiba as nossas limitações. É através de relacionamentos que a gente conhece a nossa vaidade. Sim ou não? É através de relacionamentos que a gente conhece sobre humildade. Sim ou não? É um com o outro. E aonde que é um lugar de verdade que as pessoas vão dizer assim: ei, calma. Ei, calma. Tem outro lugar senão a igreja para a gente viver isso? Sobre oração. Olha que coisa mais linda. Coloca Lucas 3, versículo 21. Sobre o orar. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Meu Deus. Dudu está aí? Dudu não. Juju, está aí, Juju? Ô, Atalaia, Bruno, pega para mim aqui um presente para o Dudu do batismo dele. Glória a Deus por isso. Ju, pega depois, tá? Vocês viajaram, passaram 6 meses, né, eu acho. Meu Deus. Falando isso, podia haver um jeito de proibir as pessoas de viajarem nessa igreja. Sozinhas, né? Ou vai da igreja inteira, ou ninguém vai. Quem disse amém? Eu quem? Você? Você está com viagem marcada. Engraçado é que você está com viagem marcada, né? Glória a Deus. Gente, Jesus sendo batizado, presta atenção nisso. Jesus também foi batizado. Olha agora. Enquanto ele orava. O que aconteceu? O céu se abriu. O céu se abriu. Tem um coral mesmo. Aí, Léo. A fé e a esperança estão em Deus. Mateus 26, bota aí. Pegou? Glória a Deus, Bruno. É uma sacola. É uma sacola. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma sacola, pardo. Glória a Deus. Entrega depois para Juju. Mateus 26, coloca para mim aí. E a gente vai encerrar aqui. Sobre oração 26:36. Vamos ver também Jesus no Getsêmani, onde ele escutou o não. Gente, Moisés escutou não. Jó escutou não. Davi escutou não. Jó demorou 38 capítulos para Deus falar com ele. Falando não, não, não. Depois mandou logo 42 perguntas mais ou menos para Jó. Glória a Deus. Bruno, dá um salve de palmas pro Bruno, gente. Ô Bruno, você pode levar lá para trás que ela vai pegar contigo. Tá bom. Glória a Deus. Juju, depois você pega, tá? É uma lembrança da igreja para o batismo do Dudu. Uma foto linda de vocês. Mateus 26. Olha agora, vamos lá. Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse. Presta atenção aqui, tá? Nós vamos fechar com essa palavra. E eu creio que isso aí vai falar muito contigo. Sente-se aqui. Olha Jesus. Sente-se aqui enquanto vou ali orar. A gente está falando de Jesus, amém? Jesus é aquele que veio para nos ensinar, é o enviado, é o Messias. Levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Jesus, vai. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui, repete comigo, e vigiem comigo. E vigiem comigo. Segue. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão, se prostrou, reverência, e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Escutou um não. Segue. 40. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Aleluia. Isso fala muito comigo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Segue. Vigiem, olha agora, e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. O espírito está disposto. O que coloca para a gente dizer assim, céu,
orar, vigiar a terra. E ele diz, se vocês não orarem, se vocês não vigiarem, a tentação vai bater. O que nos deixa de pé contra as tentações? Relacionamento com Deus, orar. Jesus chama eles e fica triste com eles, eu não tenho dúvida disso, porque pediu a eles e está dizendo para a gente, ei, orem. Dá trabalho demais quando a tentação vem e a gente não reage da forma correta. Sim ou não? Coisas que a gente constrói ao longo de muito tempo de guerra, de luta, daqui a pouco um dia, ninguém confia mais em ti. Um dia tua esposa olha e fala de novo. Seu marido olha e fala, ei, tá do mesmo jeito. Oração. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse relacionamento com Deus, o que mexe no nosso espírito, é esse relacionamento, esse tempo de comunhão com Deus. Condicionantes, João 15:7. Vamos fechar por que é que até hoje, ou por que é que tem demorado, condicionantes em relação à oração. João 15:7. Eu peço, a porta não está abrindo. Eu peço, pastor, e parece que a resposta não vem. Tem condicionantes sobre a oração. Mas se vocês permanecerem em mim, Jesus falando, e as minhas palavras, olha todos, a gente vai falar dele, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso será concedido. Se as minhas palavras permanecerem em vocês. Condicionante. Coloca 1 João, capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Estamos certos de que Ele nos ouve. Olha a oração. Sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. 15. E uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos, segundo a sua vontade. Aí começa a encontrar justamente a oração e a palavra. A oração, o tempo que eu me dedico para falar com Deus, e a palavra, o tempo que eu aprendo de Deus, que eu conheço a vontade dEle a ponto de pedir, porque é promessa. Se a gente vai viver em abundância, não é do meu jeito, é a abundância que a Bíblia nos dá. É a abundância das promessas sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa. E se eu não conhecer isso, se eu não ficar sabendo, ciente, por isso o conhecimento da palavra, eu não sei o que é o meu casamento, eu não sei quem é o meu cônjuge, a responsabilidade que eu preciso ter sobre os meus filhos, sobre as minhas amizades, sobre fidelidade, sobre ser leal. Só a palavra que vai dizer, gente, e isso vai norteando o mundo. Aonde que você acha que aprendemos sobre mentira, que mentira é feio? Cultura judaica, palavra. É Deus falando sobre isso. É Deus fazendo, ei, se você não se alinhar, as coisas vão acontecer do modo que você não quer. A palavra vai nos alinhando para que a gente possa saber orar. Tiago, coloca para mim. Tiago, fique de pé já, por favor. Coloca Tiago, capítulo 1, versículo 5. Condicionantes. Ele diz: se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso. Peça. Relacionamento, oração. E receberá. Agora olha, Ele não os repreenderá por pedirem. Segue. Mas quando pedirem, quando você entrar em tempo de oração com Ele, a devoção, Ele diz, façam com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Aquele que duvida, aquele que não conhece esse Deus poderoso que pode fazer todas as coisas, aquele que pede e não sabe sobre o tempo de Deus e quer receber hoje mesmo, quer que tudo mude. Nós estragamos e andamos em desobediência muitos anos da nossa vida. E daqui a pouco alguém diz e fala, pastor, já fui em 3 cultos e nada muda. Estou indo nesse tal de IP que vocês estão falando aí. Um monte de gente sorrindo lá, eu não consigo sorrir. Anos andando torto, gente. E de repente, realmente, que justiça é essa? Deus pode fazer? Pode. Tem milagre acontecendo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Só que entende que Deus precisa trabalhar na gente, porque Ele não quer a gente só por um tempo, Ele quer a gente para sempre. Você quer Deus por quanto tempo?
Você quer Deus por quanto tempo? Responda. Para sempre. Palavra. Coloca para mim Provérbios 28:9. Maridos que não tratam bem as esposas, a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 3, que as suas orações estão interrompidas. Maridos que aqui estão, relacionamento com Deus passa pela tua esposa. Iniquidades, Isaías capítulo 59, versículo 1, fala que as iniquidades criam uma barreira, os pecados criam uma barreira entre a gente e Deus. Eu clamo, eu peço, mas eu ainda estou me alimentando de coisas que Deus não se agrada. Eu não tenho relacionamento com Ele, eu tenho com o mundo. E quando Tiago capítulo 4 fala amizade com o mundo, inimigo de Deus. São caminhos completamente contrários. Quando Tozer, ele traz a resposta para uma pergunta, perguntam a ele o que é mais importante, a palavra ou a oração? E Tozer disse: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a esquerda? O que é mais importante, a palavra ou a oração? Como um pássaro voa? Com as duas asas. John Knox, 1569 mais ou menos, Escócia, ele pregando, ganhando a Escócia para Jesus, pegando fogo o mundo depois de Lutero em 1517, reforma protestante, aquilo foi varrendo a Europa. John Knox na Escócia, a Escócia em guerra com a Inglaterra, e a rainha da Inglaterra manda: eu temo muito mais as orações de John Knox do que 10.000 homens nesse exército. Eu temo mais as orações de John Knox do que 10.000 homens desse exército de vocês. Quanto a gente está orando, gente? O diabo está temendo o quê? O que o diabo está temendo na tua vida? Diabo, estou saindo da igreja. É capaz de ele responder: e eu estou te esperando aqui fora. Ele respeita a palavra, ele respeita os obedientes, ele respeita aqueles que têm relacionamento com Deus. Ele não respeita aquilo que nós não somos. Pelo contrário, a mentira é dele. A gente precisa entender que o que a gente tem mais forte são os nossos joelhos. É a nossa fé. Quando João fala que é a fé que vence o mundo. Não adianta a gente mudar nosso dia, não adianta a gente fazer parte de algo se esse algo não for Jesus. Eu preciso vir para cá por conta de Jesus, senão não faz sentido. Feche seus olhos. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Nos ajuda a orar, Jesus. Nos ajuda a orar, Jesus. Tua palavra diz que com gemidos inexprimíveis o teu Espírito testifica com o nosso, para que a gente possa orar um pelo outro. Tua palavra chega a dizer que a gente não sabe orar, Jesus, que nós não sabemos nos colocar diante de Ti para viver esse relacionamento que esses homens viveram. Qual é a diferença? Os Teus milagres estão na nossa cara, estão no nosso dia a dia, estão nos nossos lábios, estão nos nossos corações, Jesus. Mas nos leva a ter uma oração dessa, uma oração que vale mais do que 10.000 homens numa guerra, orações que vão fazer o inferno tremer, orações que vão fazer o inferno fechar. As portas do inferno não vão prevalecer nas nossas casas, Jesus. Os nossos filhos, as nossas gerações, Jesus. Crianças que estão sendo ensinadas por Ti, Senhor. Nos coloca para orar por elas. Tempo para orar por essa nação. A Tua palavra diz que se a gente se humilhar, se a gente se prostrar diante de Ti, sair dos maus caminhos, Jesus, que o Senhor vai curar a nossa terra, que o Senhor vai entrar na nossa casa, que o Senhor vai mudar o nosso destino, que nós seremos os Teus amigos, Jesus. Aquele que invocar, o Senhor vai puxar e separar o fiel para Ti, Jesus.
Que a gente permaneça contigo. Que a gente permaneça em ti, Jesus. Que a gente permaneça em ti, Jesus. Eu quero te convidar para orar. Se você puder, eu queria que você ficasse de joelho. Se você puder, amém? Se você puder. E eu queria tirar esse tempo aí para você orar. Quero só que você ore, que você fale com Deus, que algumas regras que possa estar te impedindo de orar, que você entenda que a oração é da forma como você quer, aonde você estiver. Assim como você fala para um amigo, assim como você manda um WhatsApp, uma chamada de vídeo. Faça isso também com o Senhor. Que a gente possa experimentar a cada ligação para um amigo, que a gente também tire o mesmo tempo para falar com o Senhor. Que cada WhatsApp mandado, que a gente tire o mesmo tempo para falar algo com Deus. Que a gente crie esse hábito para que a gente possa ser uma igreja de milagres. Uma igreja onde a gente não precisa conhecer um ao outro para orar, porque nós conhecemos aquele que responde a todas as orações. Aleluia. Aleluia. Na oração tem cura. A oração tem uma porção de esperança. O relacionamento com Deus, a gente sabe ouvir um não. E a gente diz: Senhor, eu vou esperar. Aleluia, Jesus. Que a gente possa voar orando e lendo a palavra. Que a gente possa conhecer cada vez mais o Senhor em espírito e verdade. Que a gente possa ouvir coisas que a gente não conhece. Que a gente possa se dedicar mais. Que a gente possa verdadeiramente usufruir dessa amizade, usufruir da família. Que a gente possa ter cura dentro da nossa alma. Que a gente possa cumprir os nossos propósitos. Aleluia, que a gente possa ver a nossa família na rocha. Que a gente possa ter um casamento que agrada a Deus. Que a nossa vida agrade a Deus. Aleluia, Jesus. Ore. Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente,
que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Pode ir levantando. Pode ir levantando, pode ficar de pé. Coloca para mim Tiago 5,17. Pode continuar aí, Léo. Presta atenção nisso, gente. Elias era humano como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir suas colheitas. Deixa eu dizer um negócio para você, eu queria que você recebesse. Coloca a mão no seu coração. Esse homem orou, não choveu, orou, choveu. Esse homem orou, caiu fogo do céu. Esse homem orou, uma criança foi ressuscitada. E quando Tiago fala sobre isso, Tiago diz: ele era humano como nós. Humano como nós. E o meu desafio para ti é: se você quer esse nível de relacionamento, onde você vai orar e não vai chover, você vai orar e vai chover, você vai orar e vai cair fogo do céu, você vai orar e pessoas vão ressuscitar. Ele era humano como nós, mas ele tinha um relacionamento com Deus que talvez a gente ainda não tenha. Então, se for da tua vontade, para que hoje você verdadeiramente se coloque para fazer a tua parte sobre isso, eu quero que você venha aqui na frente, confiando de que a parte de Deus já foi feita. Eu quero mexer com a tua fé. A gente vai aprender a orar de verdade. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Ele era humano como nós. 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 Feche seus olhos. Léo, mais um pedacinho. Aleluia. Ele era humano como nós. A diferença era o relacionamento. A diferença era a fé. Pode ir, Léo. A diferença era a fé. A diferença era a fidelidade. A diferença era o tempo, a devoção. Seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto. Deus conhece seu tempo, tá? Ele não é cronometrado, que ninguém conhece mais, mas ele precisa ser de verdade. Ele viu e sabe. Aleluia, Jesus. Curar. Aleluia. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, sua presença, tua presença. Vamos louvar isso aí em oração, como se fosse a nossa oração.
dizendo: Senhor, eu não quero perder. Posso perder tudo, menos a sua presença. Abra sua boca e vamos orar dessa maneira, Léo. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença.